Eu estava a pensar no Natal, não é? E gostaria de colocar-me no lugar de um dos personagens. No caso, José. José era um homem da dinastia, né, da linhagem de Davi, do rei Davi, era um descendente do rei Davi. Ele estava feliz da vida porque ele estava noivo de uma jovem piedosa chamada Maria. Estava muito feliz, provavelmente muito contente, muito expectante, não é? Mas antes mesmo do casamento se consumar, né, se efetivar, ele soube que a sua noiva estava grávida. Isso gerou uma crise, né? Eu fico me colocando no lugar do José. Se fosse eu teria os mesmos temores e as mesmas hesitações que o José teve. Por quê? Porque o José não sabia o que se passava, né? Então, a primeira reação do José deve ter sido tristeza, surpresa, desapontamento, porque o texto diz que lá em Mateus 1,19, José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, né? Então ele falou assim: não vou fazer moça, não vou fazer escândalo, não vou fazer acusações, mas vou evadir-me para não causar mais constrangimentos. Isso foi o que o José pensou, não é? Ele gostava tanto da Maria e ela estava grávida, não era ele o pai, então ele começou. Muitas coisas passaram pela cabeça daquele homem, não é? Mas como Deus atua de uma maneira excepcional, Deus enviou, não é, a revelação para o José. Versículo 20, que enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Que grande revelação! Quando nós cantamos, quão belo este nome é. Esse nome foi revelado à mãe, mas também foi revelado a José. O nome seria Jesus, daquele filho, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, o que Deus está falando a José, aquele homem piedoso, o que está acontecendo não é nada mais, nada menos do que o cumprimento daquilo que já foi profetizado lá no Antigo Testamento. E depois disse assim que será chamado Emanuel. Dois nomes que se apresentam nesse pequeno texto que nós lemos: Jesus, o Salvador, e Emanuel, que é Deus conosco, não é? Olha que interessante. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse nome tão belo, tão maravilhoso, é nome que significa Salvador. E a explicação está aqui, não é? Ele salva do quê? E é isso que eu queria que pensassem comigo hoje. Jesus é Salvador, mas Ele salva-nos do quê, afinal de contas? E ele tem a resposta aqui na anunciação do nascimento de Jesus para José, não é? E lhe porás o nome de Jesus, versículo 21, porque Ele salvará o seu povo, sabe do quê? Dos seus pecados. Sabe que a expectativa messiânica que o povo hebreu tinha é que o Messias o salvasse do Império Romano, da opressão do Império Romano, de todos aqueles que perseguiram e oprimiram o povo hebreu ao longo dos séculos, não é? Eles pensavam nesse tipo de salvação, uma salvação que traria a libertação política à nação de Israel. Eles pensavam que esse era o Messias, o filho de Davi, que restauraria o reino a Israel. O tipo de Salvador que eles queriam.
O grande problema é que nós podemos ser salvos de regimes totalitários, de impérios, nós podemos ser salvos daquilo que nos oprime externamente, mas o grande problema nosso não é o que está fora, mas é o que está dentro de nós. O que o anjo disse para José é que Jesus seria o Salvador, que salvaria o seu povo dos seus próprios pecados. É o pecado que nos escraviza, é o nosso próprio pecado que nos condena, é o nosso próprio pecado que nos faz ainda piores aos olhos de um Deus santo. Nós precisamos ser salvos do pecado, meus queridos. Nós não precisamos ser salvos apenas de um sistema iníquo, apenas de um sistema opressivo, apenas de um sistema político que não satisfaz os nossos ideais de liberdade, de justiça e igualdade. Sabe por quê? Enquanto nós pensarmos que nós vamos mudar apenas aquilo que é externo a nós vamos continuar escravos de nós mesmos, da nossa tendência para o mal, do pecado. E sabe, o pecado traz como consequência a pena, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, estamos destituídos, separados da glória de Deus. E sabe por que Jesus se tornou o nosso salvador do pecado? Porque Ele nos salva da pena do pecado que é a morte, porque Ele nos substituiu lá na cruz do Calvário. E é interessante que, compreendendo bem isso, o apóstolo Pedro escreveu algo lá na sua carta, que eu posso ler para você em 1 de Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, não é? Os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ou seja, a pena do pecado que era para mim, ele a assumiu no meu lugar. Então Jesus me salva da pena do pecado, que é o castigo e a morte eterna. Esse é um aspecto da salvação. Ele nos salva da pena do pecado, porque Ele nos declara justo, uma vez que Ele tomou o nosso lugar na pena que deveríamos pagar. Mas não somente isso, Jesus nos salva não só da pena do pecado lá quando eu aceitei-o como meu Salvador, mas Ele quer continuar a nos salvar, porque a salvação é passada, ela é presente, ela é futura, ela é dinâmica, ela não é algo estático. Ele nos salva também do poder do pecado pela santificação. Eu não posso operar a minha própria santificação. Quem tem que operar é alguém mais poderoso do que o meu pecado, que é o Espírito de Deus que habita no crente para santificá-lo. Então, o que Paulo, depois de falar do conflito grande lá em Romanos capítulo 7, que o pecado tem na vida das pessoas, o capítulo 8 é um capítulo de vitória lá em Romanos, não é? Então, ele diz em Romanos 8:13, posso ler para vocês, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, eu posso apropriar-me disto que Deus colocou à nossa disposição ao enviar o seu Espírito para nos guiar, para produzir em nós aquilo que Paulo escreve em Gálatas, fruto do Espírito, para que em lugar de eu ter as obras da carne, a minha vida produza o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A santificação, meus queridos, é produzida em nós pela ação do Espírito de Deus em nós. Não podemos fazê-lo por nós mesmos. Cada vez que nós enfrentarmos o pecado, nós precisamos nos socorrer do auxílio do Espírito Santo e pedir que Ele nos fortaleça e nos torne firmes como Jesus. Então, Ele quer continuar a efetuar a salvação na minha vida pela santificação.
não é? Então, quem pode operar a santificação na vida do crente, e isto é, cada dia, é a ação do Espírito Santo. Você realmente se deixar guiar pelo Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são de facto filhos de Deus. Então, Ele nos salva da pena do pecado, mas também salva-nos do poder do pecado. Tu não precisas mais pecar, tu não precisas mais obedecer os instintos maus, tu podes realmente viver uma vida de santidade produzida pela ação do Espírito Santo, transformando a sua mente e o seu coração. Como é que nós vamos vencer a amargura? Como é que nós vamos vencer a ira? Como é que nós vamos vencer a nossa tendência à luxúria? Como é que nós vamos vencer o nosso descontrole e o mau feitio? Somente com o Espírito Santo nos ajudando a produzir fruto do Espírito. Nós precisamos desesperadamente dizer: Senhor, eu não consigo. Eu fui salvo pela graça, mas preciso depender dessa graça para viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, nós somos salvos. No passado fomos salvos da pena do pecado pela justificação, porque Jesus assumiu a nossa pena. Nós hoje podemos continuar sendo salvos a cada dia do domínio e do poder do pecado, pela ação do Espírito Santo e a sua graça atuando em nós para dizermos não à tentação e ao diabo e ao mundo. E também um dia a salvação se tornar literalmente completa. Quando será este dia? Esse dia maravilhoso quando Jesus, que prometeu lá em João, não é? João 14, quando ele falou sobre que na casa do Pai há muitas moradas, João 14, 3, ele escreveu assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Este lugar, que lugar é esse que ele foi preparar para mim e para ti? Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Jesus voltará. É uma visão de futuro. Eu fui salvo do poder do pecado, eu estou sendo salvo e posso estar sendo salvo no presente do poder do pecado pela ação do Espírito Santo, mas um dia, meus queridos, eu serei levado juntamente com cada um dos irmãos, porque não é por mérito meu nem pelo seu, mas pelos méritos de Cristo, para um lugar onde eu estarei livre, completamente a salvo da presença do pecado. Sabe, aquela sociedade que os principais utopias preconizaram e defenderam, só é possível quando não houver mais pecado. E sabe, este lugar que Jesus está a preparar para mim e para ti, que lugar é esse? Lá em Apocalipse 21, 2 diz: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E lá no versículo 27 diz que nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe por quê? Naquela cidade não entra o pecado. Por isso que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sabe, às vezes a gente fica pensando que é muito difícil a nossa vida neste mundo que está marcado pelo pecado, dominado, as instituições, os meios de comunicação, os poderes estão corrompidos. E é por isso que a sociedade é injusta, é por isso que há violência, é por isso que há exploração e opressão. Nós precisamos ser salvos do pecado e de toda a alienação que o pecado traz ao homem. Sabe? Nós nascemos no pecado, o próprio salmista disse isso. Quem nos livrará? Quem nos salvará? Somente Jesus. Ele será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos pecados deles.
Jesus é o Salvador. Quando nós vemos a derrota do pecado na nossa vida, na vida da igreja, na vida das pessoas, a libertação. E é isso que Jesus Cristo quer prometer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de que eu sou escravo do pecado, destinado a estar morto e a morrer alienado de Deus. Mas Jesus, Ele veio. Sabe por que nós cantamos: o céu sem nós tu não quiseste, e o trouxeste em Jesus? E quem é Jesus? Jesus leva esse nome porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é o Deus conosco. Ele não se importou, como disse a dirigente, a Marta disse, Ele não se importou em se tornar uma criança vulnerável, dependente totalmente de outros. Mas sabe, voltando à história do Natal, eu fico admirado de Maria e José. Seres vulneráveis, pessoas como nós, simples, mas que sabiam ouvir e sintonizar o que Deus está a fazer na história. E sabe que é tão bonito ver que José, quando ouviu aquilo, ele não teve mais medo, não teve mais hesitação, não quis fugir. Ele recebeu Maria e assumiu toda a responsabilidade para que aquele bebê tivesse segurança. Foi José quem, com Maria, levou Jesus e apresentou ao templo. Foi José e Maria quem levou Jesus na adolescência a Jerusalém. Foi José quem conduziu aquele menino que, quando já era adulto, e foi à sinagoga de Nazaré, como era o seu costume. Sabe? José cuidou de Jesus. Quando Jesus foi ameaçado por aquele genocida chamado Herodes o Grande, advertido pelo anjo, José emigrou para o Egito. Foi um refugiado em terra estrangeira para salvaguardar a segurança daquela criança. Sabe, às vezes eu fico pensando que aquilo que Deus revelou a José era um convite, uma oportunidade para José participar do grande plano de redenção. José abrigou e cuidou daquela criança que, na verdade, era muito maior do que ele. Ele nem podia dimensionar o que era aquilo, mas obedientemente ele diz: a profecia está se cumprindo, eu quero realmente obedecer, estar sintonizado com os planos e os propósitos redentivos de Deus. E sabe o que eu fico vendo? Essa revelação de que aquele menino seria Deus conosco, aquele menino seria Jesus, o Salvador. Deve ter convencido completamente o coração daquele homem José. E José e Maria, então, se tornaram os pais terrenos de Jesus, o Salvador. Nessa quadra de Natal que se aproxima, devemos pensar, primeiro, Jesus é Salvador de cada um de nós, dos nossos pecados. Ele já é o seu Salvador, já estás livre da pena do pecado. Tens lutado contra o pecado, o poder de Deus, através do Espírito enviado por Jesus, poderá salvar-te do poder do pecado. Tens a convicção de que um dia vais estar para sempre com Jesus, porque Ele nos salvará do poder da presença do pecado pela glorificação. A salvação, meus queridos, não é estática, ela é dinâmica, ela é presente, ela é passada, presente e será o futuro. Essa é a nossa grande esperança. E sabe, essa esperança veio porque Jesus veio a este mundo. E Deus usou pessoas simples como José e Maria como veículos desta bênção para todos nós. E sabe que Jesus quer usar pessoas como você e eu, pessoas simples, mas que estejam sintonizados, para ser um veículo de levar Jesus às pessoas que ainda não sabem que Jesus é o Salvador dos seus pecados. Não é salvar a pessoa dos seus próprios pecados. É esse o sentido. Então, na nossa luta contra o pecado, meus queridos, só Jesus pode nos salvar. Na nossa luta para sermos pessoas novas, só Jesus nos pode renovar. Então, e a nossa esperança futura só pode estar firmada em Jesus. Ele nos salva da pena, do poder e da presença do pecado. Ou seja, Ele nos salva completamente. Por isso, seu nome é Jesus, o Salvador.
Quando nós falamos, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor, esta realidade pela fé é uma realidade de salvação para a nossa vida. Meus queridos, que neste tempo de Natal, a exemplo de José, que possamos receber o menino que é o nosso Salvador, experimentarmos a dinâmica da salvação que Ele nos traz e sermos um instrumento para que o nosso Salvador também venha a ser o Salvador de muitas pessoas. Nesse sentido, cabe-nos a nós sermos o veículo que leva o Salvador a quem ainda não experimentou a salvação. Que Deus nos ajude a experimentarmos a salvação e também partilharmos a salvação. Que esse seja o nosso compromisso com Ele até que Ele venha e que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente, trazendo salvação em todos os seus aspectos. Nós vamos terminar cantando exatamente isso. Seu nome, Jesus, é um belo nome.